Olá, eu me chamo Kerlin Carvalho, eu sou oceanógrafa de formação, mestre em oceanografia pela Universidade Federal do Maranhão e atualmente eu sou coordenadora de Oceano e Águas do Instituto Internacional Araiara, uma organização do terceiro setor que trabalha principalmente com as questões de mudanças climáticas, direitos humanos e o trabalho técnico e jurídico também nas questões de combustíveis fósseis, que são petróleo, gás natural, carvão e diversos outros combustíveis. Para responder a primeira pergunta, a gente precisa entender que o ecossistema marinho do Maranhão também tem a interface de costeiro. Então, é um estado costeiro, litorâneo, onde tem essa relação e essa ligação direta com o ecossistema marinho, com o oceano propriamente. E uma das mudanças que é observada é a balneabilidade das praias cada vez mais limitando o uso. Então, a gente verifica que existem várias placas de balneabilidade, balneabilidade sendo a qualidade da água para uso recreativo, seja banho, seja esporte. Então, quando a gente vai na praia, principalmente em São Luís, a gente vê muitas placas de imprópria para banho ou para outro uso. E isso é uma mudança já que está ocorrendo há um curto período de tempo, e principalmente associado ao uso e ocupação da região da praia, uso e ocupação das dunas. Então, a gente verifica também que está se crescendo o uso, principalmente quando vamos na Avenida Litorânea, onde estão fazendo o processo de ampliação dessa avenida. E o próprio processo de ampliação, ele acaba mudando aquele ecossistema. Então, o uso humano, ele tem agravado essas consequências e essas observações de mudanças no espaço. Um outro fator, principalmente considerando o uso humano, ou as ações antrópicas e humanas, de acordo com o uso de combustíveis, de carros, o próprio transporte brasileiro, ele é muito, que se utiliza de muito transporte a combustão, que é a queima de combustíveis, seja gasolina, seja esses derivados do petróleo. E quando a gente observa essas mudanças no Maranhão, é principalmente considerando essas ações antrópicas e observando o aumento do nível do mar. Então, o aumento do nível do mar, ele vai, infelizmente, acabar sendo também uma consequência dessa ação antrópica. Então, esse é um outro fator de mudança concreta no ecossistema marinho e costeiro do Maranhão, além da contaminação de peixes, que também está associado à poluição, a esgoto. Então, são mudanças que a gente verifica não só espacialmente naquele local, mas isso também ele influencia a alimentação das pessoas. Na minha experiência como oceanógrafa, dos maiores hábitos assim prejudiciais ao ecossistema marinho, e quando a gente fala de ecossistema marinho, a gente está falando de praias, de dunas, falésias, manguezais, que compõem esse ecossistema maior que a gente observa, né? Quando a gente vai em determinada praia que tem manguezais, se a gente vai no Mangue Seco, por exemplo, na Raposa, se a gente vai no Olho d'Água, se vamos na Ponta da Areia, cada ecossistema ali, ele compõe essa estrutura maior. E um dos erros, assim, comportamentos, na verdade, é o descarte de resíduos. Então, a gente vê que a educação ambiental, ela de certa forma, tem, tem servido como um espaço de educação mesmo formal para tentar fazer com que esses comportamentos sejam evitados, mas a gente verifica que ainda existe. Então, o descarte de resíduos é um dos comportamentos, um dos erros que acaba fazendo essas alterações do mar, mas também acaba prejudicando o próprio ser humano que faz isso. Não somente aquele que faz isso, mas como todo, né? Um público em geral. E além de descartar, a gente verifica também que muitas praias do Maranhão ainda têm a liberação de ter carros na praia. E isso fragiliza muito o ecossistema. Porque, embora a gente não observe que existem animais ali naquela areia da praia, aquilo todo está com organismos que a gente chama de organismos bentônicos, que são aqueles que vivem debaixo da areia. Então, como caranguejos pequenos, né? Mas não é um caranguejo do tamanho que a gente vê e frequentemente associa a manguezal, mas são organismos menores que fazem parte também desse ecossistema. Então, quando há carros na praia, isso também faz essas alterações ocorrerem. Então, entendo como esse sendo um dos principais erros assim que a população comete.